Olá, implacáveis! Professor Reis aqui, e juntos nós vamos estudar capítulo 19, Crimes de Trânsito. A quantidade de crimes não é muito grande, mas esse capítulo tem legislação processual penal, assim como legislação penal. Então, vamos direto aqui para o material, para a gente verificar o que nós temos no CTB em relação ao capítulo 19, Crimes de Trânsito, que vai dos artigos 291 ao 313. Lembrando que os crimes mesmo, especificamente, só começam no 302. Então, essa primeira parte é a parte geral. No artigo 291, a gente tem uma pseudo-definição do que é crime de trânsito, porque, infelizmente, não tem um conceito de crime de trânsito, nem no anexo 1, conceitos e definições. Então, o artigo meio que definiu o que é crime de trânsito, certo? Seria, então, aquele cometido na direção do veículo automotor e, obviamente, tem que estar previsto no código. Porque se você passar, por exemplo, por um comando, uma fiscalização, uma blitz, e fizer gestos obscenos para o agente, não está previsto na lei, não como crime de trânsito. Você vai responder por outra coisa, mas crime de trânsito não. Você teve a brilhante ideia de dirigir sem roupa, né? Então, você vai responder pela legislação penal comum, não pelo Código de Trânsito, porque dirigir sem roupa não está previsto na legislação, no CTB pelo menos não, tá? Muito bem, então, quais são os critérios para a gente chamar aquela conduta de crime de trânsito? Precisa ser cometido na direção do veículo automotor e precisa estar previsto na lei. Até porque o conceito genérico de crime é aquele fato típico, antijurídico, punível, né? E que atinge um bem jurídico tutelado pela lei. Mas, para crimes de trânsito propriamente dito, não temos uma definição nem no anexo 1, certo? Então, a esses delitos aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. Olha que informação importante aqui, ó. Se este capítulo não dispuser de modo diverso. Eu costumo sempre passar essa orientação. Às vezes, você está muito bom no que diz respeito a Código Penal, Processo Penal, está muito afiado, certo? E vai estudar a legislação de trânsito, especialmente o capítulo 19, se você for fazer concurso, por exemplo, para a Guarda Municipal, é um dos mais prováveis de virar questão na prova, tá? E aí você vai responder as questões de trânsito pensando na legislação penal. Não vai dar legal, tá? Até pelo princípio da especificidade. E o legislador já fez isso aqui. Ele já disse isso aqui. É se este capítulo não dispuser de uma maneira diferente, tá? Se o capítulo já trata, já explica, é para responder, é para resolver aquele delito do jeito que está aqui no Código de Trânsito, tá? Ah, não, a explicação do Código de Trânsito não foi suficiente. Sim, então a gente subsidiariamente, quase não sai, né? Vai buscar então o Código Penal e o Código de Processo Penal. O legislador já especificou isso. Princípio da especificidade, tá certo? Mas ele ainda continua. Bem como também se aplica a Lei 9.099, né? No que ela couber. Para que serve a Lei 9.099? Para aqueles chamados crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles que a pena vai no máximo até 2 anos. E aí, nós temos nos 11 delitos previstos no CTB, 7, pelo menos 7, na verdade 8, que essa Lei 9.099 vai ser suficiente para resolver o delito, né? Aqui, então, a gente considera a quantidade de pena, considerando a quantidade de pena, boa parte dos crimes de trânsito vai no máximo, a detenção vai no máximo a 1 ano, então eles estão alcançados pela Lei 9.099, que seria o rito sumaríssimo, né? Penas menores de 2 anos, menores de 2 anos, né? Teríamos aí 2 crimes que seriam pelo rito sumário, 306 e 308, e 4 com o rito ordinário, né? Para pena maior que 4 anos. Seria o parágrafo 3º do 302, parágrafo 2º do 303, parágrafo 1º do 308, parágrafo 2º do 308. Então, a maioria dos crimes será
pelo chamado rito sumaríssimo, pena menor do que 2 anos, então aplica-se, tem a aplicação da Lei 9.099. Agora preste atenção o que o legislador nos traz aqui no parágrafo do 291. Na verdade, o 291, ele é aplicado de forma isolada em alguns delitos, né? Eu acho que está aqui na minha nota, deixa eu ver, 304, 305, 309, né? 310, 311, 312, ele é aplicado isoladamente. E ele é aplicado cumulativamente em outros delitos. Eu estou explicando, mas nem é isso que eu coloquei na nota, é outra coisa. Mas então, vamos para frente. Bom, o que eu tenho no parágrafo 1º? Ele diz o seguinte: aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa é o 302, lá do CTB, certo? O que está nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099. Olha só, aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa. Lesão simples, aqui ele vai falar da lesão simples, tá? O que tem no 74, 76 e 88 da Lei 9.099. O que tem nessa, o que são esses artigos? Seria a composição civil dos danos, a transação penal e a exigência de representação da vítima, a necessidade de representação da vítima. Mas não esqueça que ele está falando aqui da lesão corporal culposa simples, tá? Porque existem as formas qualificadas e aí a pena de detenção vai aumentar e aí não vai caber mais a Lei 9.099. No finalzinho, ele diz assim, ó, exceto se o agente estiver. Então, o legislador está dizendo o seguinte: você praticou a lesão corporal culposa simples, tá? E vai ser beneficiado pela Lei 9.099 através da composição civil dos danos da transação penal, certo? Porém, você praticou a lesão corporal sob essas circunstâncias, que ele vai mostrar agora, e, portanto, você perdeu o benefício de ser julgado pelo rito sumaríssimo, né, pela Lei 9.099. Como foi que você praticou a lesão? Sob influência de álcool ou substância psicoativa, participando de corrida, disputa, competição não autorizada, ou com velocidade superior à máxima em mais de 50 km por hora. Cuidado para não confundir com a infração, porque a infração administrativa é gravíssima em mais de 50%. Aqui é em mais de 50 km por hora, além da máxima, 50 km por hora a mais, tá? Então, parece, mas não é a mesma coisa. Parece, mas não é a mesma coisa, tá certo? Muito bem. Então, você teria o benefício da Lei 9.099, composição civil do dano, transação penal, substituiria a pena privativa de liberdade por uma restrição de direitos, tá? Mas perdeu esse benefício porque praticou a lesão numa dessas circunstâncias previstas aí nesses 3 incisos, tá? Nessas hipóteses, instaura-se o inquérito policial. Ele diz isso bem aqui no parágrafo 2º, tá? Muito bem. Visto isso, vamos aqui para um pequeno resumo do que eu acabei de falar, né? Então, o autor do delito vai ter 3 tentativas de encerrar a ação penal antes mesmo do início do processo. 74, 76, o 79 não é citado no artigo 291, mas se aplica também, tá? E, na mesma lei, dispõe ainda lá nos artigos 88 e no 89, que também não foi citado no 291, mas se aplica, certo? Sobre a mesma proposta do Ministério Público para encerrar a ação penal, já com processo em curso. Essa suspensão é condicional, ou seja, ele precisa cumprir determinados requisitos e visa reparar os danos sofridos, além de evitar a pena privativa de liberdade. Então, resumidamente, essa proposta aí da Lei 9.099 seria isso, tá bom? Vamos agora para a suspensão ou proibição de obter o documento de habilitação. Essa suspensão ou proibição de obtenção do documento de habilitação
é uma pena acessória, ou seja, ela é proporcional ao que seria aplicado de privação de liberdade. Ela pode ser aplicada de forma isolada, ela pode ser aplicada de forma cumulativa com outras penalidades. Quando você lê suspensão, você pensa assim, mas a gente já não aprendeu a suspensão. Lá no artigo 261, no capítulo de penalidades, só que essa suspensão que ele está falando aqui é diferente. Você terá suspenso ou terá o direito proibido, restringido, né, de obter o seu documento de habilitação. Diferentemente da suspensão administrativa que a gente aprendeu no artigo 261, né, que era uma suspensão de usar o documento. Ou seja, lá no 261, você tem o documento de habilitação, mas não pode usar. Aqui, o que o juiz, lá era a autoridade de trânsito, aqui é o juiz. O que o juiz vai aplicar não é o direito de você usar o documento que você tem, por acúmulo de pontos, por exemplo, ou porque cometeu uma infração que já previa essa penalidade. Aqui, o que o juiz está lhe tirando é o direito à obtenção do documento. Mas eu cumpro os requisitos que estão lá no artigo 140. Ler, escrever, penalmente imputável, documento de identificação e com acréscimo da resolução CPF. Não, mas não interessa. Pelo cometimento do delito, o juiz pode lhe proibir de tirar a carteira. Ou se você já tinha, ele toma e lhe suspende de obter novamente. Deixa o seu direito de obtenção suspenso, né? Então, embora que ele use a expressão suspensão, não é a mesma coisa que se aprendeu lá no artigo 261. Essa suspensão aqui é uma suspensão judicial. Aquela lá era uma suspensão administrativa. Aquela das penalidades é de usar o documento que você já tem. Essa aqui dos delitos é de obter. Você sequer pode obter o documento, certo? Então, são essas as grandes diferenças dessa suspensão que está prevista aqui, tá? Ela substitui, então, a pena privativa de liberdade, é uma pena restritiva de direitos, e como ela é acessória, ela é proporcional à privação de liberdade. Muito bem. Temos aí o 293, que ele diz o seguinte, essa suspensão ou proibição de obtenção do documento, ela dura de 2 meses a, no máximo, 5 anos. De 2 meses a, no máximo, 5 anos, certo? Então, em 48 horas, você será intimado a entregar o seu documento de habilitação. Obviamente que se você está recolhido em estabelecimento prisional, está cumprindo uma pena de privação de liberdade, obviamente que esse prazo entre 2 meses e no máximo 5 anos, não começou ainda a contar, claro, né? Óbvio, tá certo? Já que lá dentro da unidade prisional você já não vai dirigir nada mesmo. Então, só vai começar a contar quando você for posto em liberdade. O 294 diz que em qualquer fase da investigação da ação penal, o juiz, de forma cautelar, como medida cautelar, de ofício, a requerimento do MP ou por representação da autoridade policial, pode decretar a suspensão da permissão da habilitação ou a proibição de obtenção do documento, né? Então, uma leitura simples, não tem muito o que explicar aí, não. Cabe recurso em sentido estrito, certo? É um recurso processual penal, que permite impugnar as decisões interlocutórias, é um instrumento jurídico que está previsto lá no Código de Processo Penal, tá? Então, esse será um RESE, né? Um recurso em sentido estrito. Temos agora o 295, que diz que a suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de obtenção da habilitação será comunicada pela autoridade judiciária. Por que é pela autoridade judiciária? Porque ela que aplica, diferente da suspensão administrativa, que é a autoridade de trânsito que aplica. Então, a autoridade judiciária vai comunicar ao CONTRAN e ao órgão onde o indiciado ou réu é domiciliado ou residente, né? Vai comunicar para quê? Vai comunicar para o órgão saber que ele está proibido de tirar a carteira, que se ele tentar tirar, ele pode, inclusive, estar incorrendo num novo delito, num novo crime, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? 296.
Se o réu for reincidente na prática de crime previsto nesse Código, qual crime? Qualquer um que está previsto? Por quê? Vamos terminar aqui a leitura do 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto nesse Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão à habilitação para dirigir veículo, sem prejuízo de outras penas. Coloquei uma observação dizendo assim, ó, aplica-se mesmo que o novo crime não preveja. Tá? Era discricionário. Na redação original estava escrito assim, o juiz poderá aplicar. Agora é de ofício, o juiz aplicará. É vinculado, tá certo? Aí vamos pensar aqui um pouquinho. Ele está dizendo assim, se o réu for reincidente na prática de crime previsto nesse Código. Que crime? O cara cometeu um crime em que estava prevista essa penalidade, ou ele cometeu qualquer um dos crimes do Código de Trânsito e o juiz já tem que aplicar. Vamos lá. Coloquei um esquemazinho aqui para facilitar a sua vida e você entender isso aqui um pouquinho melhor, tá? Vamos lá. Eu vou pular lá para o nosso quadro resumo, mas eu volto já já, tá? Olha só. Eu tenho o homicídio, tem a suspensão, proibição de obter carteira. O álcool ou substância psicoativa tem a suspensão, proibição de obter carteira. As competições, corrida, disputa não autorizadas tem a proibição ou suspensão de obter o documento de habilitação. E a lesão corporal também tem essa penalidade. No restante dos crimes, observe que aqui eu só fui em 4 artigos. 302, nas suas duas formas, 306, 308, nas 3 maneiras que pode ser aplicado, e no 303, nas 2 maneiras que pode ser aplicado, certo? Então, 302, 306, 308, 303. Nesses 4 artigos, tem a suspensão, proibição de obter o documento de habilitação. Nos demais crimes, não tem. Não está previsto. Na omissão de socorro, na evasão do local, dirigir sem ser habilitado, entregar o veículo à pessoa sem condição de dirigir, velocidade incompatível, alterar o local do sinistro e violar a proibição de obter habilitação. Nesses delitos, não tem a suspensão, proibição de obter o documento de habilitação. Tá? Mas o artigo 296 está dizendo que se o réu for reincidente na prática de crime previsto nesse Código, qual crime? Todos que estão previstos ou só nos que têm essa penalidade? Em qualquer um, tá? Em qualquer um deles. Então, se ele é reincidente num delito de trânsito, mesmo que o delito de trânsito não preveja essa penalidade de suspensão, proibição de obtenção do documento de habilitação, ela será aplicada, tá? Ela será aplicada. Então, vou apagar isso aqui. Não te preocupe em tirar o print agora, que a gente ainda volta para cá, certo? Vamos lá para onde a gente parou, 296. Né? Então, se o réu for reincidente na prática de crime previsto nesse Código, qualquer crime, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão de habilitação para dirigir veículos sem prejudicar outras sanções penais. Então, será aplicado mesmo que o delito não traga essa penalidade como na sua previsão, né? Como pena. Tá? Então, só por ele ser reincidente, mesmo que o delito não preveja isso. Tá? Muito bem. Então, para não haver mais confusão, estão aí as diferenças entre a suspensão do artigo 261 e a suspensão do artigo 292. A do 261 é administrativa, a do 292 é judicial. A do 261, se ela é administrativa, quem aplica é a autoridade de trânsito. A do 292, quem aplica é o juiz. Porém, a gente tem um entendimento na legislação de que essa do 261 o juiz acaba podendo aplicar também, certo? A do 261 é para as infrações, a do 292 é para os crimes. Como é que eu sou suspenso administrativamente? Ou por pontos, ou nos casos em que essa pena já está prevista. Como é que eu sou suspenso judicialmente? Nos casos em que está prevista, aqueles 4 artigos que eu acabei de mostrar, eu vou já mostrar de novo, e nos demais artigos só se eu for reincidente, certo? O prazo vai variar de acordo com as circunstâncias.
A dos delitos já está especificado que é entre 2 meses e 5 anos. Lembrando que ela é proporcional ao que seria aplicado de detenção, já que ela é uma pena acessória. Quem foi suspenso administrativamente, como é que volta a dirigir? Cumpre o prazo da penalidade e faz o curso de reciclagem. E quem foi suspenso judicialmente, como é que volta a dirigir? Cumpre o prazo e o juiz pode obrigar também a fazer um curso de reciclagem. Se já tinha carteira que o juiz tomou, provavelmente vai ter que tirar novamente, fazendo todos os exames, tá? Mas a principal diferença entre os dois tipos de suspensão é que na do 261 eu tenho o documento e não posso usar, e a do 292, o que o juiz está me suspendendo é o direito de obter, mesmo que eu cumpra os requisitos lá do artigo 140 do CTB. Muito bem. Artigo 297, o que tem nele? A tal da multa reparatória, tá? Multa reparatória. Consiste no pagamento, mediante depósito judicial, em favor da vítima ou sucessores, de quantia calculada com base no Código Penal, se houver prejuízo material resultante do delito. Então, essa multa reparatória, na verdade, nem é uma pena, por não ter uma finalidade punitiva. Ela é meramente indenizatória, certo? E ela acaba restrita a alguns crimes, como 302, homicídio, 303, lesão corporal, 304, omissão de socorro. Uma vez que nesses crimes existe a figura do ofendido, né? E vai precisar de representação, certo? Muito bem. Vamos, então, aqui para o 298. Agravantes. Agravantes, certo? Esses agravantes, ou essas agravantes que nós temos aqui no CTB, né, são específicas dos crimes de trânsito, certo? Embora que a gente tenha agravantes de caráter genérico na legislação penal. Essas aqui são próprias dos delitos de trânsito. Então, vamos lá. Cometi o delito com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou colocando em risco o patrimônio de terceiros. Inciso 2. Cometi o delito usando veículos sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Cuidado que se o proprietário é quem modifica o elemento identificador do veículo, deixa de ser agravante e vira o crime específico do 311 do Código Penal. Não é do CTB, é do Código Penal, tá? Pratiquei o delito sem possuir a habilitação, tanto faz se a permissão ou a carteira, tá? Cuidado que no 302 e no 303 não é agravante, é causa de aumento, é outra coisa. A gente vai já ver essa diferença, certo? Não se aplica ao 309, que faz parte do próprio delito, então não tem como aumentar, já que é elemento do crime, e não se aplica ao 310, porque o autor do delito não é exatamente o condutor. Pratiquei o delito com a permissão ou a carteira de categoria diferente. Pratiquei o delito, sendo que minha profissão ou atividade exige cuidados especiais com a segurança no transporte de passageiros ou de carga. Pratiquei o delito utilizando um veículo em que foram adulterados equipamentos ou características que comprometem a segurança ou funcionamento do veículo. Pratiquei o delito sobre faixa de pedestres, seja ela temporária ou permanente. Então, eu tenho aí as agravantes dos crimes de trânsito em 7 incisos diferentes. Vamos aqui a uma pequena explicação. Algumas situações, como dirigir sem habilitação, quando a profissão exige cuidados especiais, ou praticar o delito sobre faixa de pedestres, estão previstas nos crimes de homicídio 302 e lesão 303 como causas de aumento de pena. Se essas 3 situações, que estão nos agravantes do artigo 298,
já estão previstas no 302 e 303 como causas de aumento de pena, elas não servem para agravar, porque elas já foram utilizadas para aumentar a pena. Então, qual é a diferença entre agravar e aumentar, né? A agravante, ela é genérica. Ela está prevista fora do tipo penal. Tanto que eu estou no artigo 298, não entrei nos crimes ainda, certo? E ela aplica-se, por ser genérica, a todo e qualquer crime. São usadas na segunda fase do cálculo da pena. Porém, essas agravantes, por já serem elementares dos crimes, ou melhor, por já estarem previstas no 302 e 303 como causas de aumento, elas são mais específicas. Ou seja, elas estão dentro do tipo penal. E elas só vão ser aplicadas onde elas efetivamente estão previstas, ou seja, nos dois delitos, homicídio e lesão, certo? E elas são usadas no primeiro momento do cálculo da pena. Então, se eu já tenho dirigir sem habilitação, quando a profissão exige cuidados especiais com a segurança, ou praticar o delito na faixa de pedestre, como sendo causas de aumento do homicídio e da lesão, eu não posso usar essas três circunstâncias como agravantes, porque elas já foram utilizadas para aumentar a pena. O bis e idem, né? Senão o indivíduo vai ser punido duas vezes com base na mesma coisa, tá certo? As agravantes genéricas dos artigos 61 e 62 do Código Penal só se aplica aos crimes dolosos, não tendo uma sistemática própria para os crimes culposos. Temos um rol de agravantes cabíveis aos delitos de trânsito em geral, não interessa se o crime é doloso ou culposo. E elas não serão aplicadas quando constituírem elemento do próprio crime, qualificadora do crime, certo? Ou causa de aumento de pena do delito em espécie, que é o caso do CTB. Então, essas três circunstâncias dos incisos 3, 5 e 7 do 298 não podem ser usadas como agravantes do homicídio e da lesão do Código de Trânsito, porque já estão previstas como causas de aumento de pena. Então, precisávamos aí dessa breve explicação, tá? Muito bem. Vamos então agora para o 301. Ao condutor de veículo, nos casos de sinistros de trânsito que resultem em vítima, não se imporá prisão em flagrante e nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela quem? A vítima, obviamente. Então veja aí que o legislador está lhe dando duas vantagens, né, para você socorrer a vítima do sinistro. Quais são essas vantagens? Não é preso em flagrante e nem vai pagar fiança. Ganhou duas vantagens, só porque prestou socorro à vítima, certo? Na verdade, você ganha três vantagens. Duas estão explícitas, escritas na lei. Não é preso em flagrante, não paga fiança, certo? A terceira vantagem, duas estão explícitas, né? Positivadas, escritas na lei. A terceira vantagem está implícita. Ora, você lesionou a pessoa, né? Derrubou ali o ciclista, por exemplo. Você parou para socorrer, sinalizou o local, acionou as equipes de atendimento, certo? E deu assistência àquela vítima, né? Àquela pessoa. Você quer que ela morra? Provavelmente não. Se quisesse matar, você dava, né? Em vez de socorrer, você dava uma ré, acabava de esfolar ali, não sei. Enfim. O fato de você ter se preocupado com a vítima, ter feito alguma coisa por ela, dá àquela situação, àquela ocorrência, uma conotação de culpa, ou seja, não houve intenção, tá? Significa dizer que você será amparado pelas previsões do Código de Trânsito. Ao passo que se você não o fizer, não der atenção à vítima, você provavelmente responderá pelo Código Penal, onde as sanções são bem maiores, tá? Então, na verdade, o 301, ele nos dá três vantagens, né?
não paga fiança, não é preso em flagrante e o delito fica com a conotação de culpa, sem intenção. Significa dizer que eu serei julgado pelo Código de Trânsito e não pela legislação penal, certo? Eu vou ficando por aqui, desejando a você boa sorte, conte sempre comigo. Fui!